Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Teologia na disciplina de Missiologia. Hoje nós vamos mergulhar no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como o Livro das Missões e também carinhosamente chamado de Atos do Espírito Santo. Este livro ele é fundamental para entendermos a missão da igreja primitiva e também como deve ser a propagação do Evangelho. E se você quer conhecer mais sobre o trabalho missionário dos primeiros cristãos, fique conosco até o final desse vídeo. Este conteúdo está repleto de informações valiosas e você não vai querer perder. Primeira coisa, vamos dar uma olhada no propósito do livro de Atos. Nós vamos começar entendendo o propósito do livro de Atos. Lucas, Dr. Lucas, o autor, escreveu o Evangelho para relatar o que Jesus começou a fazer e ensinar. E em Atos dos Apóstolos, ele continua essa história mostrando o que Jesus fez e ensinou através do Espírito Santo, usando os apóstolos como seus instrumentos. O livro de Atos dos Apóstolos destaca especialmente a ressurreição de Jesus, que se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, e Atos dos Apóstolos é, portanto, uma continuação do ministério de Jesus, agora operando milagres através dos seus seguidores, os apóstolos. Vamos dar uma olhada, uma visão geral do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos dar uma olhada para entendermos melhor. Vamos primeiro dar uma olhadinha na estrutura do livro de Atos dos Apóstolos, como você está vendo aí na tela. Atos começa com Jesus ressuscitado aparecendo aos seus discípulos durante 40 dias, conforme nós vemos lá no capítulo 1. E Jesus reafirma a promessa do Espírito Santo. Com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, os discípulos são capacitados para pregar e também realizar missões. O livro de Atos dos Apóstolos pode ser dividido em várias partes, conforme você está vendo aí. Ele relata a história da igreja primitiva em Jerusalém, nos capítulos 1 até o capítulo 6, e quando a igreja nasce e cresce em Jerusalém, com muitos sinais e maravilhas. Depois relata também, registra, melhor dizendo, o que aconteceu na Palestina, e aí nós vemos em Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 6 até o capítulo 9, versículo 31, que é quando o cristianismo se expande por toda a região, e inclusive cita também a conversão de Saulo de Tarso. Em seguida, Atos dos Apóstolos relata o que aconteceu em Antioquia da Síria. Ali Atos dos Apóstolos capítulo 9 até o 11, que mostra a introdução, como foi a introdução do Evangelho em Antioquia, onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E o livro de Atos dos Apóstolos segue ainda falando sobre a campanha missionária de Paulo na Galácia. Em seguida, fala também sobre a proclamação do Evangelho na Europa, incluindo a famosa visita ao templo em Atenas. Também o livro de Atos dos Apóstolos finaliza, encerra, relatando a chegada de Paulo a Roma, a capital do Império Romano, aonde Paulo encerra a sua jornada missionária. Isso está registrado lá entre os capítulos 19 e o capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos ele é um livro extremamente precioso para todos os que seguem o cristianismo. O valor do livro de Atos ele é incalculável. Sem ele, não teríamos uma compreensão clara das epístolas paulinas ou da origem da igreja. Atos documenta, ele é um livro histórico, né? Ele documenta o cumprimento das promessas de Jesus sobre a vinda, sobre a descida do Espírito Santo e também a experiência dos apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos ainda, olha que incrível, ele narra como a igreja se expandiu pelo mundo, mostrando a importância da obra missionária. E essas histórias, elas são vitais para todas as gerações de cristãos, porque nos fornece inspiração e também direção. Vamos dar uma olhadinha agora também sobre missões em Atos dos Apóstolos. Começando por Antioquia, que foi onde aconteceu, de onde, melhor dizendo, Paulo partiu em sua primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé começaram a sua primeira viagem missionária em Antioquia, e aí essa viagem durou cerca de 2 anos, conforme nós já vimos num vídeo anterior, mais ou menos entre os anos 46 e 48,
E eles tinham como objetivo fundar igrejas, e eles começaram pela ilha de Chipre, passando depois para Perge, Panfilha e Antioquia da Síria, da Pisídia. E essa jornada foi essencial, foi importantíssima para estabelecer as bases do cristianismo nas regiões gentias. E em seguida, em Antioquia da Pisídia, conforme você está vendo na tela aí, Paulo e Barnabé pregaram na sinagoga. Alguns judeus e muitos gentios creram na mensagem. Só que o que aconteceu? A inveja dos judeus levou a fazer com que Paulo e Barnabé sofressem perseguição e eles fossem expulsos da cidade. E essa situação se repetiu diversas vezes, mostrando desafios e as resistências que são enfrentadas durante a pregação do Evangelho. Também em Listra, Icônio e Derbe, primeiro em Listra, aconteceu a cura de um homem coxo, e essa cura se tornou um ponto de partida poderoso para a pregação. Depois disso, Paulo e Barnabé seguiram para Derbe e, posteriormente, eles retornaram às igrejas em Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, fortalecendo os discípulos e estabelecendo líderes locais. E esse trabalho foi muito importante, porque ele consolidou a fé e garantiu a continuidade da igreja. Já vamos na segunda viagem. Paulo ele tinha um objetivo muito interessante. E lembrando, na primeira viagem missionária, Paulo foi acompanhado por Barnabé. Já na segunda viagem missionária, Paulo foi acompanhado por Silas. E o que aconteceu? Eles revisitaram as igrejas da Galácia do Sul e fundaram novas congregações. Interessantemente, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia e na Bitínia, direcionando, muito pelo contrário, ele direcionou Paulo e Silas para Troas. Isso mostra como que a orientação divina foi essencial para o sucesso missionário. Vamos dar uma olhadinha agora também nas igrejas europeias. Durante a segunda viagem missionária, Paulo fundou diversas igrejas em várias cidades europeias. Por exemplo, conforme você está vendo aí na tela, foram fundadas a igreja de Filipos, e essa igreja, a história dessa igreja está registrada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né? A igreja começou na casa de Lídia. Também foram fundadas as igrejas em Tessalônica e Bereia, e essa pregação ela se iniciou nas sinagogas. Também em Atenas, Paulo pregou no Areópago, que era um centro acadêmico e filosófico da cidade. Já em Corinto, também a igreja começou na sinagoga e depois ela se expandiu para a casa de Tito o Justo. E essa segunda viagem, ela durou cerca de 3 anos e ela foi essencial para a expansão do cristianismo no mundo grego. Vamos olhar também um pouquinho sobre a igreja de Éfeso. E aí já estamos na terceira viagem missionária de Paulo. E nessa terceira viagem missionária, Paulo ele visitou Éfeso para confirmar e fortalecer os discípulos. Ele encontrou um grupo de novos convertidos que conheciam apenas o batismo nas águas, ou o batismo de João. E Paulo ensinou esses novos convertidos sobre o batismo com o Espírito Santo. E Paulo ficou 3 anos em Éfeso. E ali ele estabeleceu uma base sólida para a igreja local e também expandiu a mensagem do Evangelho. E ainda, a cidade de Éfeso, aqui algumas curiosidades, Éfeso ele era a capital da província romana da Ásia. E era também um importante centro comercial e religioso. E lá, inclusive, existia o famoso templo da deusa Diana. E essa cidade ela foi extremamente estratégica para a propagação do cristianismo na região. E hoje ainda, as ruínas de Éfeso estão localizadas na Turquia. É um local turístico, ali mais ou menos na região de Anatólia. Vamos dar uma olhada também agora na viagem de Paulo para Roma. Opa, passou aqui. Após Éfeso, Paulo partiu para Roma como prisioneiro e ele enfrentou várias dificuldades, incluindo tempestades e naufrágios. Só que mesmo nessas condições adversas, Paulo aproveitou cada oportunidade para evangelizar. Por exemplo, Paulo ele fundou uma igreja em Malta, inclusive após um naufrágio. E ainda, Paulo chegou em Roma
mais ou menos por volta de 62 depois de Cristo, onde ele continuou o seu trabalho missionário. E em Roma, o que Paulo fez? Ele estava aguardando a audiência com Nero. E enquanto isso, Paulo ele recebia os irmãos em uma casa alugada. E segundo a tradição, ele foi absolvido e cumpriu o seu desejo de pregar na Espanha. E o seu trabalho, o trabalho de Paulo nas redondezas de Roma, foi significativo, foi extremamente importante e mostrou para todos nós que a missão não tem fronteira. Concluindo então essa nossa lição de hoje, o livro de Atos dos Apóstolos ele é essencial para entendermos a missão da igreja e o papel dos apóstolos na expansão do evangelho. Este livro ele nos mostra que com o poder do Espírito Santo, a obra missionária é possível e extremamente eficaz. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós conseguimos nos aprofundar, e estudar o livro de Atos dos Apóstolos é fundamental para qualquer um que queira se aprofundar em missiologia e compreender a história da igreja. Não existe história da igreja sem aquilo que começou lá no livro de Atos dos Apóstolos. E se você, agora encerrando esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas aulas do nosso curso básico de teologia. Por favor, deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima e que Deus lhe abençoe.